Oi pessoal, bom dia, aqui de novo com vocês para a gente começar a nossa aula de hoje. Eu espero que ela tenha tanto empolgação, tanta participação quanto a de ontem. Eu fiquei realmente muito orgulhosa de ver o quanto vocês do quinto ano e sexto ano estão empenhados em continuar estudando. Isso é maravilhoso, porque quando chegar no final, né, nas provas, a gente vai ter o resultado positivo dessa dedicação, desse empenho. E é isso que a gente espera, é isso que os pais de vocês esperam, que vocês esperam, todos nós precisamos de que vocês se saiam muito bem, porque esse é o objetivo, não é isso? Vejam, hoje a gente vai estudar adjetivos. A maioria das pessoas sabem o que é adjetivo. Adjetivo é o que dá característica aos substantivos, né? Dá qualidade ou características ao substantivo. Então, ela pode ser qualidades, características ou estados, né? Quando a gente fala em estado, gente, não é estado de Pernambuco, não é estado de São Paulo, claro que não. Eu estou dizendo isso, obviamente, para os que não sabem, que a gente ensina aos que não sabem. Os que já sabem nos ajudam, ajuda a gente a dar aula. Mas aí tem pessoas que confundem estado com o estado de Pernambuco. O estado é a condição que a pessoa está, se está feliz, se está triste, se está doente, se está, como é que está a situação da pessoa naquele instante. Então, isso é estado. Veja, esse cachorro é fofo. Fofo é uma característica ou uma qualidade que você está dando ao cachorro. Se eu dissesse Maria está doente, isso seria um estado, uma situação, uma condição em que ela se encontra naquele momento, certo? Então, os adjetivos servem para isso. A classificação deles é meio parecida com a dos substantivos, vocês vão ver. Veja, os tipos de adjetivos são simples, compostos e derivados. Os simples apresentam a mesma coisa do substantivo, apresenta somente um radical, ou seja, uma palavra. Rico, pobre, magro, feliz, alegre, triste, ou seja, uma palavra só. E igual ao substantivo simples, né? O substantivo comum, que também só precisa de um radical, só precisa de uma palavra. Enquanto que o substantivo composto é igual o adjetivo composto é igual ao substantivo composto. Precisa de duas palavras, dois radicais, para poder passar a imagem, a ideia que ela quer. Por exemplo, luso brasileiro. Luso brasileiro, luso significa português e brasileiro é brasileiro. Então, há pessoas que têm cidadania portuguesa e há portugueses que têm cidadania brasileira. Então, eles são luso brasileiro. O português que tem, tanto faz, tem a cidadania aqui ou o brasileiro que tem a cidadania lá. Então, ele vira luso, ou seja, duas palavras, brasileiro. Agora, depois do novo acordo ortográfico, aí mudaram muitas coisas. Por exemplo, antes, super interessante eram separados. Super interessante. Agora é uma palavra só, mas não deixa de ser um adjetivo composto, porque precisa de duas palavras, super e interessante, para poder passar a ideia de composto. Ok? A gente vai ver isso nos exercícios. E não se preocupem, porque quando a gente voltar nas aulas, a gente vai dar uma revisada bem rápido, principalmente com exercícios, para tirar as dúvidas de vocês, tá? Que agora não está sendo possível tirar da maneira correta, tá bom? Vamos adiante. O adjetivo derivado, assim como o substantivo derivado, deriva de alguma palavra, ou seja, ele depende de uma palavra que já existe. Por exemplo, escultor, aquelas pessoas que fazem estátuas, que esculta,
vem do verbo esculpir. Escultor, derivado do verbo esculpir. Bondoso. Desculpa, bom, vem do substantivo bondoso, vira substantivo bondoso. Então, o derivado são palavras que derivam de substantivos ou de verbos. O escultor deriva do verbo esculpir e o bom deriva do substantivo bondoso, certo? Então, quando você diz bom, você está dizendo adjetivo, quando você diz bondoso, está dizendo substantivo, certo? E os gêneros? Como é que são os gêneros dos adjetivos? Também muito parecido, muito com o substantivo. Por isso que eu dei o substantivo primeiro, para que a gente tivesse uma base e seguisse nas outras classes gramaticais sem muito problema. Veja, apresenta apenas uma forma para os dois gêneros. Gêneros, quando se falar de gêneros, está se falando de macho e fêmea, tá, gente? Porque tem gente que fica na dúvida ainda de gênero textual. É outra coisa, gênero textual é outra coisa. Quando a gente fala de dois gêneros, de um gênero, na gramática está falando de macho e fêmea, de feminino e masculino. Fêmea e macho, no caso. Certo? Então, veja, o substantivo uniforme, uni é único. Uniforme são aqueles que a mesma palavra serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, feliz. Ela está feliz, ele está feliz. Quer dizer, feliz vai ser sempre a mesma palavra sem modificar. E estudante é o estudante, a estudante, mesma coisa. Ele está alegre, ela está alegre. Então, alegre também é invariável. Invariável é o que não muda. Então, o exemplo aí, a menina feliz, o menino feliz. Tanto masculino quanto feminino. Ok? Os gêneros podem ser uniformes, como foi aquele primeiro, né? Uniforme. E biforme. Bi é dois, né? Bi é dupla. Então, os biformes são aqueles que flexionam, ou seja, que modifica, que pode ser flexionado, partido, como a gente viu nos substantivos. Eles são aqueles que flexionam de acordo com o gênero do substantivo. Por exemplo, o menino estava chateado, a menina estava chateada. Então, para fazer esse adjetivo, nós precisamos que eles sejam biformes, eles sejam para masculino e para feminino, diferenciado. A gente escreve isso no dia a dia sem nem se perguntar por que isso acontece. Porque nós já estamos acostumados com a língua, né? Então não tem dificuldade, ok? Bom, agora a gente vai ver os graus dos adjetivos. Os graus dos adjetivos são classificados em comparativo de igualdade, de inferioridade e de superioridade. Então vamos ver o de igualdade. Igualdade já está dizendo, é comparando um ao outro no mesmo nível, né? Ou seja, utilizando para comparar qualidades. Por exemplo, Fernanda é tão extrovertida quanto Letícia. Isso é verdade? Fernanda é extrovertida e Letícia também. Brincadeira, viu? Fernanda é tão extrovertida quanto Letícia. O grau de inferioridade é Helena é menos inibida do que Larissa. Isso é verdade também? Helena é menos inibida do que Larissa. Larissa é virada, viu? Mas é brincadeira também, mas é uma brincadeira séria. Veja, é menos inibida, então significa que Larissa é mais inibida do que Helena, certo? O comparativo de superioridade é maior que, mais que. Tá? O medo do coronavírus é maior que do sarampo. Aquela história do que o sarampo, do sarampo. Certo? Então, esse é o grau de superioridade. Os adjetivos pátrios, acho que a gente já viu alguma coisa a respeito disso, não sei se foi com essa turma ou se foi com outra, mas é o seguinte, o adjetivo pátrio é para
indica o local de origem ou a nacionalidade da pessoa. Por exemplo, quem é de Caruaru é caruaruense, quem é de Belo Jardim é belo-jardinense, quem é de Recife é recifense, brasileiro, pernambucano, carioca, por aí vai. Então, isso é chamado de adjetivo pátrio e cai muito, muito, muito nas provas, viu? Muito mesmo. Então, a gente vai aprender a fazer isso nos exercícios, tá? Veja, e existe a locução adjetiva, que são duas ou mais palavras que possuem o mesmo valor de adjetivo. Por exemplo, amor de mãe é amor maternal ou amor materno, certo? Veja, precisa de três palavras, amor de mãe. Quando eu digo assim, minha mãe sua mãe é um amor de mãe. Eu estou usando três palavras para dizer que ela é maravilhosa, para dar um adjetivo. Então, a locução, quando juntam duas ou três palavras, que se torna uma qualidade da pessoa. Então, amor de mãe é amor maternal. A maternal é o substantivo e amor de mãe é a locução adjetiva. Doença de boca, doença bucal, certo? Doença de boca, doença bucal. Marcas de dedos no computador, digital. Isso é o que se chama de locução, que precisa de mais de uma palavra para se tornar com o mesmo sentido de um adjetivo, ou seja, de uma qualidade ou de uma característica. Ok? Por hoje é só, pessoal. E vocês estão me vendo aí, né, na minha escrivaninha aqui, fazendo essa live. E amanhã a gente tem novamente, tá? Eu vou mandar os exercícios para vocês fazerem como ontem, ok? Beijão!